bem-vindos. Meu nome é Marcos, eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivo Livros. E dando continuidade àquele nosso projeto de toda sexta-feira, ler um livro da literatura mundial, eu trouxe para vocês o livro clássico São Bernardo, do autor brasileiro Graciliano Ramos. Mas quem foi Graciliano Ramos? Ele nasce em 1892 na cidade alagoana de Quebrango, que fica no Nordeste. Como ele pertencia a uma família de classe média, ele teve condições de estudar e de se instruir um pouco mais do que a maioria das pessoas daquela época. Então, ele consegue se formar e ser professor, ele escreve artigos e crônicas para jornais, é prefeito, até que ele resolve se dedicar à carreira literária. Graciliano Ramos foi comunista e não escondia a sua posição política. Durante o governo Vargas, que era anticomunista, ele foi preso e ficou um tempo na prisão. O seu primeiro livro é Caetés. Depois ele lançaria São Bernardo e a sua obra considerada como obra-prima, que é Vidas Secas, e que foi adaptada para o cinema pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, que morreu esse ano. O livro São Bernardo também foi adaptado pelo cineasta Leon Hirschman, que já faleceu também. Bom, qual é a história de São Bernardo? Ele foi classificado inicialmente como um romance regionalista, né? Mas alguns críticos o consideram como um romance da década de 30, mas não regionalista. Por quê? Porque os romances regionalistas tratam de disputas de terras no Nordeste, tratam da questão do coronelismo, entre outros fatores que eram comuns justamente no início do século XX. Esse romance é um romance de temas mais universais que vai falar do ser humano, né? E quem é esse ser humano? É o personagem principal que narra o livro e é o Paulo Honório. É uma pessoa que a vida toda procurou ser alguém, se destacar do meio miserável em que ele veio. Então, para isso, ele usa de artimanhas e utiliza de determinados métodos que não são métodos moralmente aceitos. Ele engana, ele passa a perna nas pessoas, ele às vezes até mata, passa por cima, literalmente, para conseguir o seu intento. O romance é narrado em primeira pessoa. E aí, ele logo no primeiro capítulo, que são poucas páginas, logo o primeiro capítulo, acho que são 2 ou 3 páginas. Não, o primeiro capítulo são 3 páginas. Ele já vai apresentando os personagens que vão fazer parte da sua história. E já vai colocando também as características que esses personagens têm. Porque ele resolve escrever um livro sobre a vida dele. E aí ele vai contando, através desse livro, a sua história. Ele conseguiu comprar essa fazenda, São Bernardo, aonde antes ele tinha sido empregado, por intermédio dessas artimanhas dele, né? Ele engana, ele diz que vai pagar, ele começa a emprestar dinheiro ao filho do dono desta fazenda, foi justamente o dono que o empregou, ele cobra juros e para receber o que é devido, ele recebe a fazenda em troca. E depois, como homem pragmático que ele resolve casar. Ele casa com uma mulher que ele acha que é uma mulher ideal para ele. O nome dela é Madalena. E aí é uma pessoa muito mais sensível, muito mais humanitária do que ele. Ele acha isso umas coisas bobas de mulher, né, que ele não leva muito em consideração, mas ele acaba cedendo algumas coisas que ela pede para ele, como construir uma escola na fazenda, ajudar os filhos dos camponeses que trabalham para ele, etc. Mas ele é uma pessoa embrutecida, praticamente selvagem, né? E aí ela não, ela é uma pessoa mais refinada, sensível, como eu disse. E isso vai fazendo, a postura dele vai fazendo com que ela vá definhando, igual uma flor, ela vai murchando diante da prepotência, da arrogância e quase de uma animalidade
que ele tem junto com ela. Então o livro vai ser justamente a história dele, da sua infância e do que acontece desde o momento em que ele conhece a sua esposa, a Madalena. É um bom livro? Bom, gente, é um livro clássico, não tem nem como dizer que não é bom. É um livro que, assim, em que o autor, porque o Graciliano Ramos tem uma escrita muito concisa. Ele não é o tipo de escritor que demora páginas e páginas para entrar em um assunto. Ele é direto, é objetivo. Os seus parágrafos são curtos e, assim, ele vai ao ponto, esmiuça esse ponto, mas sem se alongar muito. Enfim, e aí a história é sempre dinâmica e o leitor não vai se sentir entediado com o passar dos capítulos, com o passar das cenas. Então, claro que é um livro recomendadíssimo. Se você ainda não leu, leia, porque é um clássico. Apesar de muitos considerarem Vidas Secas como o clássico de Graciliano Ramos, eu acho que esse também é um livro que a gente pode chamar de clássico. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal se não são inscritos e não deixem de comentar. Eu volto em um próximo vídeo para nós falarmos de um outro livro considerado um clássico da literatura mundial. Até lá!